Olá, tudo bom? Você já viu falar sobre a eficácia das normas constitucionais? Todas as normas constitucionais elas são dotadas de eficácia, sendo algumas jurídica e social e outras apenas jurídica. A eficácia social ela é verificada na hipótese da norma estar vigente, ou seja, com potencialidade para ser aplicada no caso concreto. Já a eficácia jurídica significa que a norma já está apta a produzir seus efeitos na medida em que uma simples edição resulta na revogação de todas as normas anteriormente que com elas se conflitem. Apesar de todas as normas constitucionais serem jurídicas nesse país, nem todas estão aptas a produzir efeitos por si mesmas, ou seja, vai precisar de uma lei para que seja retirada a eficácia dessa norma. Existem diversas classificações sobre esse assunto e todas são passíveis de críticas. A classificação mais usada pela doutrina é a de José Afonso da Silva. Para ele, as normas constitucionais elas são classificadas em normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que têm aplicabilidade imediata, direta e integral, ou seja, são dotadas de todos os meios e elementos necessários para a sua executoriedade. Pode ser chamada também de normas autoaplicáveis. E, em outras palavras, ela produz todos os efeitos por conta própria, sem precisar de uma lei. Aquilo que está na Constituição é o suficiente para disciplinar matéria. Quer um exemplo? No artigo 12, diz que é privativo de brasileiro nato o cargo de presidente da República. Precisa de uma lei para dizer que quem é naturalizado não pode ser presidente da República? Não. A Constituição foi clara. Por exemplo, se o The Rock se naturalizasse brasileiro, ele poderia ser candidato a presidente? Não. Desculpa aí, The Rock, mas continua com seus filmes que eles são demais. Vamos falar sobre a norma constitucional de eficácia contida, ou podemos chamar de redutível ou restringível. É a norma que produz efeito com a simples entrada em vigor, mas tais efeitos eles podem ser restringidos por uma outra lei, princípio, conceito jurídico ou por um outro dispositivo constitucional. É a norma constitucional que, apesar de produzir todos os efeitos, pode ter a sua eficácia reduzida por conta de lei infraconstitucional. Segundo José Afonso da Silva, essas normas constitucionais de eficácia contida, elas são normas de aplicabilidade imediata, direta e não integral. Ele nos diz que ela é imediata porque produz efeitos imediatamente. Ele nos diz que ela é direta porque não depende de nenhuma norma regulamentar, tendo eficácia independente da interferência do legislador ordinário. A sua aplicabilidade ela não fica condicionada a uma norma ulterior, mas ela fica dependente dos limites. Por isso que ela é considerada eficácia contida. E ele nos diz que ela é não integral, porque ela está sujeita à imposição de restrição. Um exemplo de restrição imposta por lei encontra-se expresso no artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal de 1988. Diz respeito ao exercício do trabalho, ofício ou profissão, que poderão ser impostas pela lei que estabelecer as qualificações profissionais. A primeira parte desse referido dispositivo constitucional produz todos os seus efeitos. Lá diz assim: todos podem escolher livremente a sua profissão. Mas a segunda parte permite que a lei restrinja o acesso a algumas profissões, estabelecendo qualificações profissionais mínimas ao seu exercício. Então, as normas de restrição de eficácia contida, elas não exigem regulamentação para se tornar exercitável, porém, elas admitem regulamentação para restringir o exercício de um referido direito. Olá, meu nome é Lorena e vou falar um pouquinho sobre as normas de eficácia jurídica limitada. Bom, as normas de eficácia jurídica limitada, elas são aquelas que dependem de uma regulamentação futura para que possam produzir todos os efeitos que pretendem, ou seja,
como toda norma constitucional, ela possui a sua eficácia, mas não a aptidão para a produção geral dos seus efeitos, né? E as suas características são que não auto-aplicáveis. Essas normas, elas dependem de uma regulamentação pela legislação infraconstitucional para produzirem esses seus efeitos. E a aplicabilidade indireta, né, que é imediata e reduzida. Ou seja, mesmo que a entrada em vigor da Constituição, ela depende da regulamentação para produzirem seus plenos efeitos, né? E aí possuem um baixíssimo grau de eficácia, que é a chamada eficácia mínima. E aí, mesmo sem a regulamentação, elas produzem os seguintes efeitos imediatos, né? Que é em virtude da eficácia mínima. O efeito negativo, que é todas as leis em sentido contrário ao que determina, e a norma eficácia, ela limita que devem ser revogados casos anteriores à Constituição ou declaradas inconstitucionais, nesses casos posteriores, servindo, portanto, como as normas de eficácia limitada. Eles obrigam que o legislador edite leis regulamentadoras de seus dispositivos, sob pena de omissão constitucional, que podem ser repelidas por meio de dois instrumentos, que é o mandato de injunção ou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. José Afonso da Silva, ele também dividiu as normas de eficácia limitada em outras duas classificações, né? Que as normas pragmáticas e as normas institutivas. E aí as normas pragmáticas, como deixa claro o seu nome, né? As pragmáticas, elas são aquelas que estabelecem programas e diretrizes que o legislador deve seguir e implementar. Logo, elas são como um caminho a ser seguido para que a vontade do Constituinte seja obedecida. E, a propósito, por conta destes programas estatuídos na Constituição, que podemos classificá-la como uma dirigente, né? Pode-se dizer, então, que elas estabelecem como deve ser a atuação estatal para que o determinado resultado seja alcançado. Ou seja, são metas a serem cumpridas. E as normas institutivas são as normas declaratórias de princípios institutivos, também podem ser chamados de norma de princípios organizados. São normas que têm como objetivo a estruturação e organização das atribuições das instituições, pessoas de órgãos previsto na Constituição Federal. Contudo, elas dependem da lei para que produzem a integridade de seus efeitos. E aí, galera? Gostou do nosso vídeo? Espero que tenha ajudado e até mais. Tchau, tchau.